comigo conferir a terceira aula, isso mesmo. Só recapitulando, a primeira, a gente, né, falou tudo sobre o que você precisa ter para fazer todo esse passo a passo aqui de make. A segunda, preparação de pele. Fiz toda essa pele aqui com vocês na segunda aula. E agora, na terceira aula, vamos trabalhar parte dos olhos, tá? Então, vamos lá. A parte aqui já tá tudo prontinho. Se você está começando, tá com receio, né, de cair um pouquinho aqui de sombra, vem com a esponjinha, pó translúcido, e a gente vai aplicar aqui embaixo, tá? Não tem problema. Pego aqui, ó, e deposito o pozinho aqui. Se caiu, não tem problema, depois a gente limpa. A mesma coisa do outro lado. Deposito toda a parte aqui de baixo dos olhos. E nós vamos precisar de um pincel super esfumado. E eu vou falar para vocês desse quarteto aqui, ó. Eu indico esse quarteto para muitas mulheres. Por quê? Uma sombra marrom mais escura, uma sombra marrom mais clara, uma sombra com brilho e uma sombra opaca, tá? Então, esse quarteto vai fazer um olho super bonito aí. E agora a gente vai fazer todo o passo a passo. Bem, pincelzinho aqui de esfumar. Eu venho, ó, com a sombra Cinnabar, vou pegar o pincel em pé, tá? Peguei aqui. De um lado eu vou fazer o olho para quem está começando e do outro lado para quem já tem a prática, tá bom? Aí depois você vai e testa qual forma que você gosta mais. Se você percebeu que deste lado foi mais fácil, continua com esse. Se você já tem mais habilidade, já pegou o jeitão, aí você começa deste outro lado que eu vou fazer. Então, eu vou fazer de um lado primeiro e depois eu venho pro outro, tá bom? Então, peguei aqui a sombra marrom, que é a Cinnabar. Ah, e eu passei o batom Toff. O Toff não, desculpa, eu passei o batom Shell, tá? Aí, qual que é a dica? Levanta o queixo, olha pra baixo aqui pro espelhinho. Você vai pegar, ó, pra quem tá começando, tem um pouco de receio, coloca bem aqui um pincelzinho, esse aqui é um lápis, tá? Eu vou fazer uma bolinha bem aqui no ossinho e duas bolinhas aqui no meio. Feito isso, eu vou juntar essa bolinha e vou fazer um Vzinho, vou trazer aqui pra baixo, ó. Tá vendo aonde que tá a parte marrom? Não é pra fora aqui da pálpebra móvel, é aqui dentro. Faz de conta, ó, que você não pode passar a sombra marrom do lápis pra fora. Então, você vai fazer esse tracinho. Vai fazer um Vzinho primeiro, tá? Fez esse Vzinho, vai pegar, limpar o seu pincel para tirar o excesso aqui da sombra e você vai esfumar. Pode fazer movimento circular, ó, sem medo, ou pode fazer movimento arrastando. Sempre para dentro. Nunca você vai esfumar para fora, tá? Nessa técnica aqui, tá bom? Hoje, né, tem vários tipos de técnica de maquiagem, mas o que eu estou ensinando aqui para vocês, vocês vão esfumar sempre para dentro. Olha só, no primeiro momento vocês falam assim, Gleisa, levei um soco. Calma que vai dar tudo certo. É só ter confiança e confia no processo. Ó, certo? Feito isso, eu vou pegar o meu primer para os olhos. Qual que é o benefício do primer, né? Ele vai segurar a sombra por mais tempo. Espalho aqui no outro dedo. E vou aplicar, ó, na minha pálpebra móvel, rente à minha sobrancelha. E eu vou encostar na sombra marrom, tá? Quando você faz isso, você pigmenta mais a sua sombra. Pincelzinho de pálpebra, vou tirar aqui o excesso. E eu vou aplicar a sombra biscote. Agora, eu venho, ó, esfregando o pincel. Lembra que a sombra Cinnabar, eu peguei com o pincel em pé. Agora, eu esfrego. Feito isso, levanto o queixo, olho para baixo, coloco meu pincel aqui na lateral e eu venho, ó, esfregando a sombra mais clara até a sombra marrom.
eu vou encostar na minha sombra marrom. Posso aplicar até aqui, ó. Não tem problema, tá vendo? Feito isso, venho com o meu pincel de esfumar sem nada, bem na marcaçãozinha aqui, e eu tiro essa marcação, porque daí você vai começar a enxergar o branco e o marrom. Feito isso, dou uma esfumadinha aqui também, ó, pra ficar um olhar mais bonito. Ó, tá vendo? Ai, ficou marcadinho aqui, passa o dedinho, aí você tira o excesso. Feito isso, com a sombra um pouquinho mais clara, você vem bem rente aqui abaixo, ó, da sua sobrancelha e aplica. E com o mesmo pincel super esfumado, com a sombra marrom, eu pego aqui embaixo, lembra nas duas bolinhas que a gente aplicou? A gente vai aplicar a sombra marrom mais clara bem nessas duas bolinhas. E eu desço aqui um pouquinho. Por que que eu fiz isso? Se eu pegar a sombra Cinnabar e aplicar dessa forma, talvez vai pigmentar muito, vocês vão ter um pouco de dificuldade de esfumar. E quando você aplica com um marrom um pouquinho mais claro, ele dá esse degradê super bonito, tá? Aí agora, eu já apliquei, né, a parte aqui dos olhos, e eu gosto, primeiramente eu tenho que limpar aqui, ó. Venho, tiro todo o pó translúcido, ó, tirei. Aí agora eu venho, pego um pouquinho aqui do nosso primer, coloco aqui no dorso da mão, bem pouquinho. Pego o pincel de esfumar, ele sem nada, e vou aplicar ele rente os meus cílios inferiores. Quando eu aplico o primer aqui embaixo e depois eu venho, pego a sombra, pigmenta muito mais. Aí eu aplico, ó, rente aqui os meus cílios inferiores. Como eu estou aqui com a sombra marrom, eu vou aplicar o lápis marrom aqui pra vocês, tá? Mas também pode aplicar o lápis preto. Como que a gente aplica? Dou uma baixadinha, eu vou esfregar o lápis preto na minha linha d'água. Se você quiser aplicar em cima, você fecha os olhos, esfrega bem aqui em cima. Dá um pouquinho de nervoso, mas no fim dá tudo certo, tá? Olha a diferença, gente, ó. Agora, vamos aplicar a máscara de cílios. Como que você aplica a máscara? Você vai pegar movimento circular para fora, tira aqui o excesso, abaixa o queixo, dá uma levantadinha na sobrancelha, olha para baixo e zigue-zague para cima. Se você quer mais volume, aplica ele central. Se você quer mais alongado, você vai aplicar levando para lateral, tá? Como eu quero mais volume, eu vou aplicando central aqui. Eu posso aplicar de 2 a 3 camadas de máscara, só que eu, Gleisa, gosto de fazer o seguinte, apliquei uma camada, aí eu venho com a prova d'água e aplico outra camadinha. Olha só. Quando você faz isso, dá um acabamento à prova d'água, que não vai ter problema. Para aplicar embaixo, abaixa o queixo e você vem passando ele em pé ou zigue-zague para baixo, tá? Se borrou, espera secar e aí a gente vai limpar depois, tá bom? Então, ó, esse aqui é o passo a passo para quem está começando. Já tenho mais habilidade, Gleisa, já peguei esse passo a passo, como que eu devo fazer? Tcharam! Então, vamos lá. Pincelzinho aqui, super esfumado, vou tirar aqui um pouquinho da sombra. Vou pegar a sombra, eu vou fazer esse mesmo olho, tá? Só que agora de uma outra forma.
Peguei aqui a sombra Cinnabar, dei batidinhas, tô com meu pozinho aqui embaixo, né? Eu venho, ó, já esfumando e já trazendo aqui pra baixo. Só que tá vendo que eu não vou até o comecinho dos meus olhos, eu vou só até aqui, até o meio. E eu venho esfumando tudo aqui. Então, se você tem um pouco de receio aonde que você vai ter que esfumar, faz a marcação. Aonde você, depois que você pegou o jeitão, ó, você vai esfumando. Se ficou um pouquinho mais forte, um pouquinho mais claro, né, você vai dosando. E se ficou um pouquinho mais forte, você vem aqui com o dedinho tirando o excesso, tá? Mas olha só, aqui tá um pouquinho mais forte, que eu acho que é por causa da iluminação, que a minha luz tá pra cá. Então, eu precisaria ter uma luz também pra cá, pra tirar, ó, essa sombra, tá? Aí, feito isso, venho com primer. A mesma coisa, eu tenho que dar uma dissolvida nele aqui. Aplico na minha pálpebra móvel até encontrar com a sombra marrom. Encontrei, venho com a sombra biscotte, levanto o queixo e olha para baixo. Ó, vou aplicando em toda a minha pálpebra móvel até encostar aqui na sombra marrom. Feito isso, venho com o pincelzinho sem nada, dou uma esfumada, tiro aqui essa marcação e vou fazendo, ó, movimento de vai e vem. Pincelzinho, ó, em pé, não coloco o pincel deitado. Olha só. Sombra clarinha, com o dedinho mesmo, embaixo aqui da sobrancelha. E a sombra House Nut, bem aqui seria, né, na parte do côncavo. E o que sobrou para baixo. Olha só. Tá vendo? Agora, mesma coisa, primer, pincelzinho de esfumar lápis, sem nada, aplico o primer aqui embaixo, sombra Cinnabar, aplico rente, e eu vou esfumando. Você pode aplicar o lápis ou você pode deixar sem o lápis, tá? Quando você deixa sem o lápis, quando você não aplica o lápis, o seu olho fica maior. Quando você aplica o lápis, ele dá uma diminuidinha. Porém, o que você gosta? Você gosta de sem aplicar o lápis ou com o lápis? Eu acho mais bonito com o lápis, tá? Então, tem dias que eu uso sem, tem dias que eu uso com. Então, como eu apliquei aqui, também vou aplicar aqui. Aí, eu venho, né, com o meu lápis marrom. Por que eu coloco isso aqui, ó? Pra não ficar o dedo direto na pele. Eu venho aqui esfregando. E, se você gosta de aplicar em cima, coloca aqui em cima e esfrega. Dá um nervosinho, mas vamos lá. Feito isso, máscara de cílios. Venho, tiro aqui o excesso, levanto... ó, eu apliquei deste lado, certo? Se você fizer assim, ó, você pode borrar aqui no nariz. Então, você vai virar a sua cerda e vai aplicar deste lado. Vai ser mais fácil. Então, se você aplica assim, pode borrar. Então, você vira, levanta o queixo, olha para baixo e zigue-zague para cima. Vou aplicando em todos os meus cílios. Feito isso,
Vou pegar agora a minha máscara prova d'água. Levanto, olha para baixo e zigue-zague. Se borrou, espera secar. Só que eu esqueci de tirar aqui, né? Aí agora a gente tem que só tomar um pouquinho de cuidado. Por causa da sombrinha aqui embaixo. Aí, aplico toda essa parte aqui de baixo. Ó. Vou aplicar mais um pouquinho aqui, que eu tô sentindo que ele tá com menos. Tá vendo? Gente, olha como fica bonito. Eu acho assim que esse olho fica super elegante, dá pra vocês usarem de dia, de noite, casamento, festa, aniversário. Não é aquela. Se você quer um olho um pouco mais marcado, você pode usar um tom mais escuro. Mas olha só, prático, lindo, elegante e super fácil. Então, recapitulando o que a gente utilizou. A gente precisou. Eu deixei aqui, né? Mas eu não usei agora o pincelzinho chanfrado, que foi pra sobrancelha. Pincelzinho super esfumado, pincel lápis, pincel de pálpebra. Aí, depois, quais foram, né, as sombras que a gente utilizou? Utilizamos a Cinnabar, a Biscotte, a House Nut e essa aqui, acho que é a Rose Gold. Rose Gold. A Rose Gold, tá? Então, a gente aplicou a marrom no côncavo, desceu um pouquinho, depois primer para os olhos, que é para pigmentar mais a sombra, sombra biscotte, sombra rose gold abaixo aqui da sobrancelha e depois a sombra house nut bem aqui em cima. Apliquei o primer aqui embaixo, sombra Cinnabar e o lápis marrom na linha d'água. E para finalizar, máscara de cílios, Lash Love Panorama e a máscara prova d'água. E já estamos aqui com a pele pronta. Pele pronta não, com os olhos prontos. Meninas, espero que vocês tenham gostado, pratiquem, qualquer dúvida me manda uma mensagem, curte aqui o meu vídeo, se inscreva aqui no meu canal, sempre tem dicas de autocuidado, de maquiagem, né? Sempre eu coloco coisas diferentes aqui no canal e qualquer dúvida estou por aqui, tá bom? Se você ainda não tem uma consultora, entre em contato comigo, que eu terei um prazer de fazer um atendimento, né, personalizado, e você, minha cliente, se está precisando de algum produto, me manda uma mensagem que a gente vai conversando, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e continue aí que sempre tem vídeos. Grande beijo, tchau, tchau!